Muito bom dia, paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Estamos aqui mais um dia, mais uma manhã, na presença do Senhor, prestes a começar mais um dia, a leitura da palavra dele, em nome de Jesus. Estamos aqui, nesse novo dia, para aprender mais da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Hoje, vamos ver o que a gente vai estar lendo hoje, no dia 4, esse dia 4 de março, segunda-feira. Segunda-feira de 2019, vamos ver aqui, dia 4 de março. Estaremos lendo aqui, livro de Números, capítulo 14 e 15. Em nome de Jesus. Números 14 e 15. Vamos ler aqui. Vamos orar, meus irmãos, primeiramente, para que Ele nos ajude, nos dê paz, nos dê ânimo, nos dê segurança, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus da minha vida, Deus da minha alma, Deus da minha salvação. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Pai, por essa manhã, Pai, por essa nova manhã na minha vida, Senhor, que se inicia, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, pela tua bondade, Senhor, por me dar mais um dia de vida, Pai. Obrigado, Senhor, oh, meu Deus, meu Pai, por ter me despertado, Senhor, e por tudo, Senhor, estar bem no meu lar, na minha casa, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Obrigado, meu Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Ó Senhor, e agora eu te convido, Senhor Jesus, ó meu Deus, ó meu Pai, ó Espírito Santo. Venha agora me fazer companhia, venha agora me ajudar na leitura da tua palavra nessa manhã, Pai. Fala comigo, Senhor, na tua palavra, Senhor. Fala comigo, Senhor, na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó meu Deus, meu Pai. Senhor Deus maravilhoso. Senhor Deus Todo-Poderoso, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu te peço, meu Deus, te agradeço desde já, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, amém. Vamos lá. Assim diz então a palavra do Senhor nessa manhã. Os israelitas querem voltar para o Egito. Vamos lá. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação. Ele disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para o caminho, para cairmos a espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam como presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante o Senhor, e ajuntaram os filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofiné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra da qual passamos a espiar é terra muito boa.
Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Por pestilência te ferirei, eu o rejeitarei, e eu farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto a tua força fizeste subir este povo no meio deles. E dirão aos moradores desta terra que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, e que face a face, ó Senhor, lhe apareces a tua nuvem, e está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares esse povo como um só homem, as nações, pois, ouvirão a tua fama e falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr esse povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tem falado, dizendo: o Senhor é longâmino e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e transgressão. O que é culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoarei, porém certamente, como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todo homem que vivam na minha glória, que viram a minha glória e viram os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não me obedeceram a minha voz, não verão a terra de que os seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve o Espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá por herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale. Tornai-vos amanhã a caminho para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho.
Depois falou o Senhor a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho visto as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Diz-lhe assim: como eu vivo, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jofoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, metereis nela, e eles saberão da terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si todas as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número de dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós a vossa iniquidade de 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo contristou muito. E levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subamos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandamento do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante do inimigo. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois porquanto vos desviaste do Senhor, não, e o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e feriram, derrotando-os até Horma.
a repetição das diversas leis. E falou mais, e depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor ofertas queimadas, holocausto ou sacrifício para lhes cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades para o Senhor, fazer um cheiro suave de ovelhas ou vacas. Então aquele dia que oferecerei a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, oferecerá 1/10 de flor de farinha, misturada com 1/4 parte de um hin de azeite, e vinho para libação. Preparareis 1/4 parte de hin para o holocausto ou para o sacrifício por cordeiro. E para cada cordeiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de flor de farinha, misturado com 1/3 parte de hin de azeite, e de vinho para libação oferecerás 1/3 parte de hin ao Senhor, com cheiro suave. E quando preparares o novilho para o holocausto ou sacrifício para cumprir um voto ou um sacrifício ao Senhor, com o novilho oferecerá uma oferta de manjares de 3/10 de flor de farinha, misturada com 1/2 de hin de azeite, e o vinho para a libação oferecerás a metade de um hin de oferta queimada com cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi ou com cada carneiro, ou com o gado moído dos cordeiros ou das cabras, segundo o número que oferecerdes. Assim farei com cada um, segundo o número deles. Todo natural assim essas coisas farás, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou estiver no meio de vós, nas vossas gerações, ele ofereceu uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vos fizerdes, assim fará ele. Um mesmo estatuto haja para vós, como vós, ó congregação, para o estrangeiro que vive entre vós, peregrina, porquanto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrares na terra em que vos hei de dar, acontecerá que, quando comerdes o pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias das vossas massas oferecerei um bolo em oferta alçada, como oferta de eira, assim o fareis. Das primícias das vossas massas darei ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar e não fizerdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante nas vossas congregações. Será que quando se fizer alguma coisa por erro ou por encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave
ao Senhor com a sua oferta de manjares e libação, conforme o estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel. Ele será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoado toda a congregação dos filhos de Israel, em mais e mais ao estrangeiro que peregrina no meio de vós, porquanto por erro sobreveio a este povo. E se alguma alma pecar por erro, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano, e o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que fizer por erro, mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, quer seja natural, quer seja os estrangeiros, injúria ao Senhor, a tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e sua iniquidade será sobre ela. E quando, pois, os filhos de Israel no deserto acharem um homem apanhando lenha no dia de sábado, aleluia, Jesus. E achando apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a toda a congregação, e puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que devia fazer. Por isso, depois disse o Senhor a Moisés: certamente morrerá tal homem. Toda a congregação com pedras apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação tirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés, a lei acerca das bordas e das vestes. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas vos estará, para que o vejais, e vos lembrareis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e vos façais santos, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor, Deus que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém. Aleluia. Amém, amados irmãos. Então, finalizamos aqui a leitura da palavra. Vamos orar agora agradecendo ao Senhor pela leitura da sua palavra. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por mais esse momento, Pai, na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos permitido, Senhor, estarmos aqui, Senhor,
por esse momento, essa manhã, Senhor, diante de Ti, Pai, lendo a Tua palavra, Senhor, e tentando, Senhor, aprender da Tua palavra, Senhor, para que a nossa vida seja uma vida melhor, uma vida mais justa perante o nosso próximo, meu Deus, e para que possamos aprender de Ti e assim glorificarmos e bendizer o Teu santo nome sempre, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, assim eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Muito obrigado, meu Deus. Permaneça conosco, Pai. Não nos abandone nem nos desampare no dia de hoje, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Assim eu te peço, te agradeço. Em nome de Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.